Dia, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós. Obrigado. Bom, neste pequeno vídeo, vamos procurar entender o porquê que a América do Norte está cada vez mais a repudiar os seus princípios religiosos, aquilo que outrora o constituía como o país da liberdade religiosa ou como o mundo em que as pessoas encontravam a paz de consciência e a liberdade de consciência também, liberdade de expressão. Bom, irmãos, quando abrimos o capítulo de número 13, versos 11 de Apocalipse, nós aí ouvimos que o apóstolo João vê a besta subindo da terra, tinha dois chifres semelhantes do cordeiro, e o que chamou a atenção é que falava como dragão. Tinha a aparência do cordeiro, passo o termo, tinha a aparência do cordeiro, mas falava como dragão. Dragão nós sabemos que na Bíblia é símbolo de Satanás, certo? Ok. Agora, eu estou aqui com o material de um nosso irmão americano, de nome Bill, o sobrenome complica minha pronúncia, Bill, no livro O Terrorismo Secreto, Os Terroristas Secretos, a página, o capítulo 12. Ele diz assim, vou ler. A infiltração jesuíta em todos os departamentos, em todos os níveis e departamentos do governo dos Estados Unidos é a razão pela qual este país tornou-se um poder tirânico e perseguidor. A América tem falado e se posicionando cada vez mais como Satanás todos os dias. É o que o autor aqui nos apresenta. Mas por que isso, irmãos? Repare, os princípios da América são princípios que visam a salvaguardar os cidadãos. Por isso é que os jesuítas odeiam o princípio, a Constituição norte-americana. A luta dos jesuítas na América do Norte é fazer com que este mesmo país repudie os seus princípios. Vamos pegar alguns pontos desse princípio. Primeiro, os princípios mais sagrados da Constituição dos Estados Unidos baseiam-se na igualdade de cada cidadão perante a lei. Mas olha o que os padres jesuítas dizem quanto a esse ponto. Dizem, mas o principal fundamento da Igreja Romana é a rejeição dessa igualdade. Ou seja, não deve haver igualdade entre pessoas. Os papas dizem isso. Por outra, os Estados Unidos proclamam a liberdade de consciência como um princípio sagrado que todo cidadão deve manter pelo preço de sangue. Mas a liberdade de consciência é declarada por todos os papas e por todos os conselhos de Roma como uma coisa má e diabólica, que todo bom católico deve odiar e destruir a qualquer preço, irmãos. Olha o contraste que há. E mais, a Constituição americana concede liberdade a todo homem para servir a Deus segundo a sua consciência. Ok, mas a Igreja de Roma, que é a Igreja Católica, diz que o homem, ou declara que o homem não tem em si direito, não tem esse direito, e que somente o Papa sabe que o homem sabe em que o homem deve acreditar ou não. Que coisa tremenda. As doutrinas absurdas e errôneas que defendem a liberdade de consciência são um erro pestilento, uma praga, como muitas outras que devem ser temidas, dizia o Papa Pio IX, na sua encíclica Ceter, de 15 de agosto de 1854. Eles olham a Constituição, a liberdade de consciência como uma peste. Agora vocês entendem por que na China os nossos irmãos cristãos estão a ser perseguidos. Entendes por que na Coreia do Norte não há liberdade de consciência. Isso dá-se o facto da penetração destes jesuítas naquele local, irmãos. E mais, diz assim, se os católicos conquistarem a maioria numérica neste país, na América, as liberdades religiosas chegarão ao fim. E ele não vai ter claro quanto a esse ponto. Diz assim, quando a nossa nação renunciar aos princípios do seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará mão ao papado. Diz mais Ellen White, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for conduzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram dele um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a promulgação dos erros e falsidades do papado,
podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo, irmãos. Olha que coisa. E nós estamos a viver a centímetro disso. A América do Norte, cedo ou tarde, vai repudiar os princípios da sua Constituição. E este princípio, ao ser repudiado, dá-se pela influência dos padres ou papas jesuítas. Então, irmãos, é um vídeo culto. Se pudesse falar, não poderíamos terminar agora. Nós estamos dispostos para falar sobre o jesuitismo. Estamos dispostos. Podem contactar-nos em nome de Jesus. Estamos aqui para o avanço da obra do Mestre. Obrigado.